Boys in Pink apresenta Pink Talk. Olá, humanos! Eu sou o Dan e você está no Boys in Pink, o podcast da podosfera podorística, podosferense, podosferose brasileira, né? E hoje é Pink Talk, né? Lembramos que o Pink Talk migrou para quartas-feiras e está mesclado com o Boys in Pink, então uma semana Boys in Pink, na outra semana Pink Talk. E dessa vez eu estou de volta e vou abordar um assunto interessante até, que o Renan tinha curiosidade sobre isso. Na verdade, o Renan me perguntou no fim da gravação do episódio passado, sobre Setembro Amarelo, que eu tive a ideia de, no começo do episódio, avisar a galera que se o assunto causasse gatilho na pessoa, ela não ouvisse o episódio, né? Porque a nossa intenção não é essa, na verdade é totalmente o contrário. E no final da gravação, o Renan me perguntou, né? Ô Dan, você pode me explicar exatamente o que é gatilho? Porque eu vejo muito meme na internet sobre isso, mas eu nunca sei o que de fato é gatilho, o que possa ser gatilho. Então eu expliquei pra ele bem por cima, na verdade. Eu vou dar aqui a explicação que eu dei pro Renan e depois eu vou falar o que eu entendi depois de ter estudado também, né? Porque eu estudei pra esse episódio. Eu falei pro Renan que gatilhos são situações, são acontecimentos que te estimulam a lembrar de algo, ou a ter vontade de algo. Tipo, eu dei dois exemplos pra ele. Um foi sobre ansiedade. Então, tipo, se eu sofria bullying na escola por ser gordo, eu ver alguém zoando um gordo, ou sei lá, tipo, alguém na rua falou pra mim, ei, gordão, isso já me engatilharia, isso já seria um gatilho pra mim, pra lembrar de todo o bullying que eu sofri e tal. Então isso poderia me deixar ansioso, com ansiedade, sabe? Eu dei esse exemplo. E eu também falei que o gatilho não pode ser só sobre algo ruim, pode ser algo bom também. E aí eu dei um exemplo pro Renan que foi: tu sai do banho e a sua pessoa, a sua garota, tá na cama de lingerie fazendo pose sensual pra você. E isso te daria um gatilho a ficar excitado. Foi isso que eu expliquei pra ele, ele entendeu por cima, mas a gente pensou bem que eu poderia sim fazer um episódio de Pink Talk sobre isso. Então aqui estamos. Bom, segundo os meus estudos, o gatilho ele é um termo utilizado no ramo da psicologia, que ele denomina um estímulo emocional. Então, é basicamente aquilo que eu falei. E aí ele ativa lembranças de traumas ou situações marcantes na vida de uma pessoa. E assim, como eu disse, ele não está só relacionado a coisas tristes. Tá? Ele pode estar relacionado também a coisas felizes e enfim. Mas isso varia, né? Isso vai das experiências de cada pessoa. Então, o que pode ser gatilho pra mim pode não ser pra você. Então, existem dois tipos de gatilhos, né? O gatilho mental e o gatilho emocional. O gatilho mental, ele é utilizado como estratégia de marketing e venda, porque ele provoca algumas vontades e tentações. É mais ou menos o que eu falei pro Renan da mina dele tá na cama de lingerie, tá ligado? Isso seria um gatilho mental, né? Isso causou uma vontade no Renan de transar sexo com a garota, entendeu? Já o gatilho emocional, ele tá ligado a memórias, emoções e comportamentos diante de situações, enfim. É mais ou menos o que eu disse do bullying, né? Então, o gatilho emocional, ele vai me trazer lembranças do que já aconteceu
E aí provavelmente vai ser algo triste, mas também às vezes não. É como se um exemplo contrário isso, algo feliz, é tipo aquele cheirinho de bolo da vovó, sabe? Nossa, esse cheiro de bolo me lembra a minha infância, e você fica feliz. Isso foi um gatilho emocional, só que pro bem. É, E aí tem alguns sintomas, né? Tipo, do gatilho, e aí já falando do gatilho emocional, e principalmente o que causa ansiedade, que inclusive é um dos sintomas do gatilho, que eu vou dizer aqui pra vocês. E assim, esse tipo de gatilho que a gente tem que tomar cuidado, sabe? O gatilho que te deixa feliz, ele é totalmente inofensivo, né? Vamos combinar aqui, porque ele te deixa feliz, ele te deixa alegre, ele, se ele for te trazer lembranças, ele vai te trazer lembranças boas. Então a gente esquece ele agora e só vamos falar do outro aqui. Alguns sintomas desses gatilhos são raiva, perda de controle, ansiedade, estresse, medo, culpa, sentimento de julgamento ou de inferioridade, tristeza, baixa autoestima, flashbacks de situações passadas e sensação de vazio. Então, assim, se uma pessoa presencia alguma situação que causa gatilho nela, provavelmente ela vai ter algum desses sintomas aqui. E como fazer para lidar com esses gatilhos? Assim, é impossível, é o que eu falei no episódio passado, não tem uma receita contra esse tipo de coisa. Então, o ideal é evitar, né? Mas assim, gatilhos não são evitáveis, porque tá no dia a dia, né? Os gatilhos geralmente são coisas que acontecem no dia a dia. A não ser, vou dar um exemplo aqui bem por cima e, sei lá, eu tenho gatilho com o avião e, enfim, esqueci como que é o nome, a turbulência. Eu tenho gatilhos com turbulência. E para eu não ter mais isso, ou eu tenho que me tratar, que é o ideal, né? Fazer um tratamento psicológico, ou eu consigo evitar esse problema não pegando avião, não voando. Porque aí eu não vou enfrentar uma turbulência num voo por não estar em um voo. Essa é uma situação que pode ser evitada, né? Agora, tem gente que sente gatilho com alguma música, né? E aí independe do que ela passou lá atrás. Então, uma música pode fazer ela lembrar de coisas e aí engatilha ela, enfim. E isso é totalmente inevitável, porque a música você ouve em todo lugar, né? Você tá passando na rua, passa um carro com som alto, tocando alguma música. Tá tendo uma festa no seu vizinho. Você tá passando na rua, tem um bar que tá tendo uma festa, tá tocando uma música. Ou tem uma pessoa na rua com uma caixinha de som, enfim. Inúmeras possibilidades para você se ouvir uma música que possa te lembrar alguma coisa e aí você ficar engatilhado. Então, essa é uma situação que a gente não consegue evitar. E aí, não tem como, não tem como. E é o que eu falei. A única forma de tratar isso é com um profissional, é com um psicólogo, é com um psiquiatra, enfim, é isso. Porque realmente não tem como, a gente não consegue, não tem um diagnóstico para isso, sabe? A pessoa, sei lá, nossa, se isso te faz, te deixa triste, não faz. Mas calma lá, o que que é? O que que eu posso não fazer? Andar de ônibus me deixa triste porque aconteceu algum bagulho? Tá, mas e aí? Eu não tenho carro. O que que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou me locomover? Então é bem complicado. Agora, coisa que a gente pode evitar, a gente vai tentando fazer. E assim, você que é amigo de uma pessoa que passa por essas coisas, é bom ficar ligado, né? Porque às vezes a pessoa não fala, ou tipo, ela. Ah, aconteceu isso. O exemplo da música, eu tô dando o exemplo da música ainda. Ela tá numa festa, vocês estão ali numa resenha, tal, tá tocando tal música, tá todo mundo de boa. Passou pra uma música, a pessoa fechou a cara, ficou de canto.
sabe? Tipo, ficou um pouco diferente, deu pra ver a expressão dela um pouco mais triste. Então, mano, ó, pode ser que isso tenha sido um gatilho pra ela. E aí a gente tem que ficar atento com isso também. É, enfim. E é basicamente isso. Esse tipo de gatilho, né, que da onde surgiu esse termo, né, da onde surgiu esse meme, veio disso, é, é um termo muito usado na psicologia, entendeu? Só que como tudo no Brasil, não só no Brasil, como tudo no mundo vira meme, gatilho virou meme também, né? Hoje, qualquer coisinha a pessoa vai falar, isso aqui é um gatilho, mas aí a gente tem que saber diferenciar onde é um meme, onde realmente é um gatilho, tá ligado? Por exemplo, sei lá, postei foto tomando uma cerveja e alguém vai lá e comenta, pô, gatilho. E aí eu já entendi, isso é meme, né? Com certeza que isso é meme, a pessoa ficou com vontade de tomar cerveja. Então, no máximo, ele foi aquele gatilho mental que eu falei, né? E outra coisa é, tipo, você postar, sei lá, mano, você postar o caso do George Floyd. Isso me dá gatilho, sabe? Eu não vejo violência policial ou violência do Estado contra pessoas negras, porque isso me dá gatilho. E quando rolou isso, eu não assisti o vídeo em momento algum. Até hoje eu não sei exatamente como que é o vídeo, porque isso me dá gatilho. Então eu evito, né, ver esse tipo de coisa. Enfim, mas hoje em dia gatilho pode ser usado pra tudo, né? Você tá flertando com uma pessoa, pô, gatilho, ó, vontade de, né, te dar uns beijos. Enfim, é isso. Acho que não tem muito mais o que falar. É isso. Siga a gente nas nossas redes sociais, no Facebook Boys in Pink, no Instagram Boys in Pink Podcast. E você pode nos ouvir no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e no Cashbox. Recentemente a gente fez uma collab com o professor Danilo, lá do episódio Trampos Professor. E a gente fez um vídeo com ele e tá lá no canal dele. O nome do canal é Participo. É um canal muito interessante, principalmente para você que é de Guarulhos, porque é um canal feito para guarulhenses. Mas se você não é também, você pode assistir sim, porque o nosso episódio é realmente muito interessante. A gente contou alguns bastidores do Boys in Pink, como a gente se conheceu, como vem os temas, e a gente falou um pouco também sobre o mundo pornográfico, enfim. Interessante isso aí, gente. Então, lá no YouTube, participo. Coloca participo Boys in Pink que fica mais fácil de vocês acharem lá. E o Instagram dele é danilo.participo. E é isso aí. Espero vocês na próxima. Semana que vem tem Boys in Pink. E é isso aí, galera. Fiquem com quem vocês acreditam. E até mais. Você não ouviu nada.